Independente do que essa moça disser, eu vou repetir o que eu já falei em alguns vídeos. Elas só estão criticando o feminismo e mudando de lado porque elas sabem que todo o mal que o feminismo causou para os homens nos últimos anos está se voltando e vai se voltar ainda mais contra elas. Não porque elas têm consciência disso. Sabe, tipo aquela pessoa que, eu não recebi aquelas vantagens, eu não tive aquelas vitórias com aquela equipe, com aquele time, então eu vou mudar de lado, tá? Para ver se eu tenho alguns lucros. Típico de, não vou chamá-la de bandido, não estou querendo dizer isso, mas típico daquele bandido que só se arrependeu porque foi pego e não porque teve consciência de todo o mal que causou para algumas pessoas. Em uma semana eu percebi que eu sou fruto do fracasso feminista dessas últimas 2 gerações. E quem me mostrou isso foi a Red Pill. A verdade é que uma vez que você se dispõe a ser palhaço, as pessoas vão esperar piada pro resto da vida. Então, eu sei que eu cavei a minha cova para algumas pessoas algum tempo atrás com as coisas que eu fiz. Eu sei que se eu era guiada por engajamento e dinheiro, muito possivelmente as pessoas acham que eu ainda estou sendo guiada por isso. E que uma grande parte do público nem vai perder tempo ouvindo isso. Uma outra parte muito suspeita acha que eu tô tentando me infiltrar na Red Pill ou farmar as pessoas de alguma forma, e, enfim. Eu usei um termo de uma forma prepotente e rasa, mas eu recebi um choque de realidade que eu acho que eu, de alguma forma, tava procurando. Eu sou fruto dos maiores fracassos feministas e a Red Pill tá completamente na razão de existir. Porque acho que na primeira vez na minha vida eu me coloquei no lugar de vocês, homens. E eu entendi como o jogo não tá nem perto de ser justo. Eu cresci com um discurso de que não existe a possibilidade de uma mulher ocidental, numa democracia igual a nossa, não ser feminista. Porque todos os nossos maiores direitos foram dados graças a esse movimento. Nos últimos 3 anos eu venho me educando mais sobre o assunto, saindo dessa bolha, e hoje eu sei que não é assim. E essa foi a narrativa que construíram. Coisas como o voto ou o avanço da mulher para o mercado de trabalho foram muito mais questões movidas por homens influentes e pelo desenvolvimento capitalista do que mulheres revolucionárias que doaram as suas vidas pela luta. E eu venho acompanhando a bolha conservadora há algum tempo. Não à toa, eu já tive familiaridade com alguns canais Red Pill, que agora, depois desse esclarecimento, eu descobri serem mais mercadológicos do que necessariamente fontes boas para adquirir o conhecimento. Termos como o valor sexual de mercado ou a famosa The Wall, eu já sabia disso há alguns anos e acho que de uma forma muito arrogante eu achei que isso me desse propriedade para falar sobre o que é Red Pill. Mas a gente pesquisa as coisas externas a nós e demora para olhar para nós mesmos, né? Então, perceber que o feminismo tinha nuances problemáticas e fracassadas eu já percebi há algum tempo, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Só que eu não tinha olhado o quanto ele legitimiza um processo de infantilização e vitimismo da mulher. E como eu me inseri nesse processo. Como pra mim foi fácil estalar os dedos na pandemia, enquanto um monte de gente tava perdendo emprego e com medo de passar fome e ganhar dinheiro fácil na internet exibindo um decote. Como pra mim é fácil ser uma mulher e nunca me preocupar em ser convocada pra uma guerra igual os ucranianos, porque eu sei que esse é um dever estabelecido socialmente para os homens. E algumas pessoas acham que me atacam falando sobre o carrossel de pica ou sobre uma vida promíscua que eu levei, mas eu odeio estragar um pouco a fantasia, é exatamente o contrário. Os comentários que eu mais senti foram aqueles que falaram sobre relacionamento, porque não tem um carrossel de piroca. Sim, você já deve saber sobre o meu passado, mas eu era uma garota trancada num quarto, me masturbando. Não existe carrossel, existe um cavalinho, digamos assim. Eu tenho um relacionamento sério com uma pessoa desde os meus 17 anos. Isso é uma coisa que eu nunca revelei antes da internet. E termos como paternidade socioafetiva ou cooperação matrimonial, o fato de você estar num relacionamento e sempre estar cobrando e cobrando e cobrando do seu parceiro, mas você, enquanto mulher, não está entregando quase nada pra ele. Essas foram as coisas que mais me pegaram e não a galera conjecturando se eu já sou rodada ou não. Como eu disse, eu odeio estragar a fantasia, mas eu só tive uma pessoa na minha vida toda.
Isso não me impediu de escalar uma exposição sexual que foi completamente legitimizada pelas pessoas do meu tempo. Eu estava só sendo uma mulher empoderada, fazendo algo empoderado. E é isso que é ser empoderado, então? É isso, é essa merda. Quando as pessoas me perguntam por que eu parei de produzir conteúdo, eu sempre digo que isso não encaixa mais na forma de atenção e validação social que eu quero receber. E eu sei que talvez você esteja só achando que isso é balela, mas do fundo do coração, eu percebi que dinheiro ganhado através da solidão masculina ou de encenar relações, encenar historinhas e procurar validação enquanto um ser humano, farmando os outros, isso não é uma coisa de uma mulher, isso é uma coisa de uma menina. Só que, como eu disse, a infantilização feminina tá em alta. Mulheres infantis são fofas, mulheres que não evoluem, que não cooperam, que não trabalham. A mulher pode, ela pode. Ela pode quase tudo que ela quiser e o homem não pode nada. Um outro ponto que me doeu muito foi quando vocês falaram sobre as leis, porque eu juro que eu nunca tinha pensado sobre isso. Na verdade, eu lembro de ter reagido alguns anos atrás quando a lei de assédio mudou e aparentemente agora até um olhar, um assobio pode ser um assédio. E eu lembro de comentar com o meu parceiro que isso era extremamente injusto, porque qual que é o limiar? Como que a gente vai comprovar que aquela pessoa estava te olhando? Como que a gente vai comprovar que aquele assobio era um assédio? Mas eu nunca pensei no avanço dessas leis misândricas e é engraçado porque os meus pais são separados e eu fiquei com a minha mãe. Eu fiquei com a minha mãe porque era o que a lei dizia. O primeiro benefício da guarda sempre vai para a mulher. E a minha mãe não tinha capacidade nenhuma de cuidar de mim, da minha irmã. Nenhuma, mas ela foi beneficiada nesse caso por ser uma mulher. Mas eu nunca me toquei disso. E eu sei que talvez vocês não acreditem que existam mulheres que não se tocam dessas coisas, mas eu tô aqui para dizer, se a minha palavra vale alguma coisa, que não, a gente não percebe essa bolha. Mas apesar de muitas se tocarem, eu ainda não vi nenhuma mulher lutando para que elas tenham os mesmos deveres dos homens, somente os mesmos direitos. Por exemplo, nenhuma mulher está lutando para que se aposentem com a mesma idade dos homens, já que os homens vivem menos, mas se aposentam mais tarde. E também não vi nenhuma mulher lutando para que as mulheres sejam obrigadas a prestar o serviço militar, no caso serem enviadas a uma guerra também, ou ficar no seu país para defender o seu país em caso tenha uma guerra, ou prestar o serviço militar no Brasil, o tiro de guerra, só fazer o tiro de guerra pelo menos. Não vi nenhuma ainda. Na verdade, a gente é bombardeada toda hora por essa pauta progressista e quase paranoica de que sempre tem um homem na próxima esquina esperando para te estuprar. Que tudo que protege a mulher na sociedade são uma ou outra lei que é primordial para a nossa sobrevivência, porque sem essas leis vocês iriam dizimar a gente. Nós somos bombardeadas com medo toda hora. Não à toa trends gigantescas mundiais como a do urso e do homem na floresta existem. Claramente uma manipulação da nossa cabeça. É uma fragmentação do que a gente vê da realidade. Porque quando eu saio na rua, eu não vejo esses homens selvagens. Na verdade, eu vejo homens que estão saindo para trabalhar cedo. Eu vejo homens que me ajudariam se algo acontecesse. Se alguém viesse para cima de mim. Mas na minha cabeça e na paranoia feminista que eles colocam na nossa cabeça, vocês não prestam. E eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas sim, os homens estão em desvantagem, porque vocês são cobrados de uma forma conservadora e tradicional, mas vocês não recebem a parte que sela o pacto. Então, vocês têm que trabalhar, vocês têm que bancar a casa, vocês têm que cuidar dos filhos, mas a mulher pode ter o tempo de se descobrir. A mulher, ela deve ser independente. A mulher, ela não precisa ficar em casa cuidando de tudo. A mulher pode até mesmo pedir divórcio, mesmo se o casamento de vocês durarem, sei lá, 2 décadas, porque é isso, a mulher pode. E quanto a essas mulheres que falam em que a mulher tem jornada dupla, a mulher tem jornada tripla, isso eu ouvi muito nos últimos anos. Só que alguém obrigou essa mulher a se casar? Alguém obrigou ela a ser mãe e a trabalhar? A grande maioria faz tudo isso porque quer, por escolha dela, e ainda ficam essas reportagens e criticando, mas a mulher tem jornada tripla, então ela merece todos esses benefícios e muito mais. Eu lembro de ter uma sensação muito estranha quando eu vi aquele caso do Kaká, né? Porque o Kaká é um cara exemplar, ele é
um cara muito bem sucedido, ele tem a religião dele, ele é super humilde, e isso não impediu a mulher dele de querer se descobrir com outro homem depois de, acho que mais de 20 anos de casamento, se eu não me engano. 9 anos de casamento, no caso do Kaká. Essa permissividade e essa facilidade, essa estrada aberta que tem em ser mulher hoje em dia é um grande convite à tentação. Você acaba querendo cativar emoções amorosas em homens solitários. Você acaba querendo exibir um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A mulher tem um caminho pavimentado socialmente de aceitação e de facilidade. Nós cobramos, nós julgamos e nós criamos um senso de insuficiência em vocês. Essas frases de efeitos que foram colocadas na nossa cabeça e esse senso de suficiência, você é mulher e isso basta. E que você tente ouvir um pouco a voz desses homens e o quanto eles estão não sofrendo, porque eu não vou colocar vocês como vítimas, mas como vocês estão em desvantagem. A balança inverteu, ela não igualou em nenhum momento, ela simplesmente despencou pro outro lado. E agora a gente tá, como eu disse naquele vídeo, a gente tá esmagando o espírito de vocês, não é obrigação de vocês serem mais homens para agradar as mulheres. Na verdade, a gente que deveria, de alguma forma, ser controlada. E puta que pariu, eu nunca esperaria dizer isso, mas talvez a gente deveria só receber uma dose de realidade, igual eu recebi. Essa é a Gabrita. Eu vou deixar abaixo na descrição o link caso vocês queiram assistir o vídeo completo. Abraço a todos.